Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o texto O Perdão das Ofensas, né? Obviamente vamos fazer o Evangelho no lar, então é muito importante que vocês peguem o copo da água, tá? Ou uma garrafinha com água, para nós estarmos fazendo o Evangelho, tá? Então peguem o copo de água, dê pausa, tá? E volte aqui para iniciarmos o nosso maravilhoso Evangelho no lar, tá bom? Vou fazer a prece então para podermos iniciarmos, pessoal. Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de estar fazendo Evangelho. Que o Senhor mande seus emissários aqui em casa e na casa de cada pessoa que estiver fazendo este Evangelho. Que o Senhor possa nos abençoar e nos iluminar para que nos dê um bom entendimento sobre este Evangelho. Também que os Espíritos de Luz nos ilumine, tire as energias negativas e que também fluidifiquem as águas. Iniciamos agora, que assim seja. Bom, pessoal, vamos lá então. Pessoal, o texto de hoje é o perdão das ofensas, tá? E ele já começa falando o seguinte, ele fala aqui, ó. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Deveis perdoar, não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Eis um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar vossa inteligência e falar mais diretamente ao vosso coração. Então, gente, o perdão, ele é, acho que um dos ensinamentos assim mais difíceis, tá? Porque ele não é um ensinamento fácil, porque a gente tem que pisar muito em cima do nosso orgulho, porque às vezes as pessoas vão nos prejudicar, vão nos fazer mal, mas nós temos, pessoal, como espíritas, como cristãos, colocar o perdão em prática. Nós temos que perdoar. Nós temos, pessoal, que tirar toda aquela mágoa, toda aquela raiva, todo aquele ódio, todo aquele rancor de dentro de nós. Pois isso é um veneno para a nossa alma. E é isso que esse texto fala, tá? No geral. Ele vem falando o quanto é digno, o quanto é iluminado o homem que perdoa, tá? E ele fala aqui, ó. Olha só. O Pai Nosso que Jesus ensinou a seus discípulos, e encontrarei sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites. Ou seja, o perdão não tem limite, gente. Não existe assim, você tem que perdoar até um certo limite e depois não precisa mais perdoar. Não, gente. O perdão não tem limite. Não importa quantas vezes a pessoa errou, não importa quantas vezes. Deus nos perdoa, não importa quanto erremos. Então, por que que nós não vamos perdoar? Mas, vamos lá, agora é um ponto muito importante. Porque nós temos que perdoar, certo? Aí nós temos que ser trouxa, né? Nós temos que ser passado para trás, nós temos que ser, ser sempre prejudicados. Não é assim, gente. Perdoar não é sinônimo de ser passado para trás. Perdoar é tirar aquela mágoa, é tirar aquele rancor do coração, é não alimentar por aquela pessoa que te prejudicou, pela aquela pessoa que te faz mal, que te fez mal. Qualquer sentimento de ruindade, qualquer sentimento de vingança, qualquer sentimento ruim que você tem pelaquela pessoa. Não é manter aquela pessoa na sua vida, tá? Isso são coisas completamente diferentes. Vamos aqui, eu vou citar um exemplo clássico para vocês entenderem o que eu tô falando. Um casal, né, por exemplo, a Mariazinha traiu o Marcos, tá? E ele perdoou, a Mariazinha diz que perdoou, tá? Porém, toda vez que eles brigam, ele decidiu continuar junto com ela, porque ele perdoou ela, mas toda vez que eles brigam, ele joga na cara dela. Ele busca vingança, ele pensa até em trair ela para se vingar dela. Ou seja, ele não perdoou ela. Entende? Isso não é perdoar. Ele só ficou com ela em nome de ter perdoado, mas ele não perdoou. Porque na primeira oportunidade que ele encontra, ele joga na cara dela o que ela fez. Isso não é perdoar. E ficar alimentando isso, ficar lembrando disso, essa mágoa, essa raiva, esse rancor, não é perdão. Agora, outra história. A Mariazinha traiu o Marcos.
O Marcos perdoou, mas ele falou, eu quero o divórcio, você vai embora, eu vou embora, mas eu te perdoo. E a partir daquele momento, ele nunca mais pensa nela, ele não deseja nada de mal para ela, mas ele não quer mais viver com ela. É justo. Ele tem todo esse direito. Mas veja bem, ele não alimenta mais nenhum pensamento de ódio contra ela. Né? Claro, gente, ele controla. Quer dizer que não vai vir, gente. É normal, a gente é humano. Mas ele controla. Então, toda vez que vem um pensamento de mágoa, de tristeza, de ódio contra ela, ele controla. Ele controla esses pensamentos. Ele controla o sentimento de vingança. Qualquer coisa. E segue a vidinha dele. Desejando, orando pelo bem dela e desejando todo o bem para ela. E segue a vida dele. Isso é perdoar. Entendem a diferença? Tá? E aí ele continua falando aqui, ensinarás aos teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis a agressões, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, nunca medindo sua mansidão e brandura. Então, nós nunca podemos medir a nossa mansidão e a nossa brandura. Que a nossa mansidão e a nossa brandura seja infinita, tá, pessoal? E que nós sejamos doce e humilde de coração. Olha só que lindo, tá? Prestai atenção à resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos, isto é, pródigos, no vosso amor. Dai e o Senhor restituirá. Pois lembrem-se, gente, tudo que vocês fazem, não só o perdão, mas absolutamente tudo que vocês fazem retornam para vocês mais cedo ou mais tarde. Mas não façam as coisas boas pensando nesse retorno. Façam essas coisas boas porque é a escolha certa a fazer. Mas lembre-se que isso retorna para vocês mais cedo ou mais tarde. Mas fazer o bem, gente, é bom demais. Ser boas pessoas é bom demais. É uma sensação impagável e é a melhor coisa. Ser honestos, ser bons, ser caridosos, ser humildes, cultivar isso, porque é algo que se cultiva. Né? A gente não é perfeito, pelo menos eu não sou. Eu não sou um Chico Xavier da vida. Então, assim, é algo que a gente cultiva diariamente. É maravilhoso. É maravilhoso. E o perdão, que é, eu acho, um dos maiores obstáculos da humanidade, o perdoar, o entender a diferença do outro, que o outro não pensa como você, que o outro tem essas indiferenças, né, que não bate, que colidem com você e que muitas das vezes ele vai te prejudicar, que o outro vai te prejudicar, às vezes de propósito, muitas das vezes, você tem que perdoar, você tem que seguir em frente, você tem que se libertar, gente. É libertador. Eu tive muitas pessoas que me prejudicaram durante a minha vida. E assim, quando eu perdoei verdadeiramente, eu fiquei mais leve. Foi um fardo tirado das minhas costas. Então, assim, o meu maior conselho, perdoem, se liberte, porque a vida nossa já não é fácil. Então, assim, pra que piorar? Entende? É uma escolha você fazer. Perdoe, se liberte, siga o Cristo, tá? Ide, meu bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo a parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, sempre cuida de vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, portanto, aos vossos irmãos como tendes necessidades de ser perdoados. Então, assim, ele lembra mais uma vez que não nós, né, temos que perdoar, como nós também temos que ser perdoados, né, porque não somos uns alecrins dourados que não fazemos nada de errado. Somos tão pecadores como as pessoas que nos prejudicam. Então, quem somos nós para julgar, afinal? O mínimo que podemos fazer é perdoar, não é mesmo? E aí ele continua aqui, espíritas, nunca vos esqueçais que nas palavras, bem como nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia e inútil. Se vos dizeis espíritas, sede-os de fato, esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa, no bem que podeis fazer. Então, se você se diz espírita,
seja um espírita de fato. E não só, né, que fala, eu sou espírita e que é espírita da boca para fora. Esqueça o mal que lhe foi feito, ou seja, o mal que te fizeram. E só pense no bem que você pode fazer. Olha que frase bonita, gente. Não pensa no mal que te foi feito, e sim no bem que você pode fazer, no bem que você pode praticar. Se as pessoas pensassem mais nisso, o mundo já seria um lugar melhor, né, gente? Até eu vou aplicar essa frase no meu dia a dia. Olha só que lindo. Esqueça do mal que te fizeram, pense no bem que você pode fazer para as pessoas. Olha só que lindo, que maravilhoso. Aquele que entrou neste caminho não deve nem mesmo em pensamento desviar-se dele, porque sois responsáveis pelo que pensais, e Deus vos conhece. Fazei, portanto, com que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um de seus filhos. Feliz, portanto, aquele que pode a cada noite dizer e deitar-se: nada tenho contra o meu próximo. Então, que todos nós possamos deitar, tá? Todas as noites, colocar a cabecinha no travesseiro e pensar: nada tenho contra o meu próximo. Olha só que delícia, gente. É maravilhoso deitar sem esse peso na consciência, gente. Eu acho maravilhoso, eu adoro. E aí, por último, só pra gente finalizar, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que era antes. Olha só que lindo, gente. Perdoar as ofensas é mostrar que você se tornou melhor do que você era antes. Porque no final, gente, não é você competindo com o amiguinho, não é você competindo com fulano, ciclano, é uma competição com você mesmo. É você sendo melhor do que você era ontem. É você com você mesmo, até o final da sua vida. É uma competição, você com você. Você melhor do que você era ontem. Então, como tá a tua competição, afinal? É maravilhoso, sabe? E aí você vê aqui, ó, perdoar, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Pois se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos, mesmo por uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tende mais necessidade de perdão? Infeliz aquele que diz: nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Será que vos autoanalisando não foste vós o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por uma simples bagatela e termina por uma ruptura, não provocastes a primeira desavença? Se uma palavra ofensiva não escapou de vós, se usaste de toda uma moderação necessária, sem dúvida vosso adversário errou em se mostrar tão melindroso, mas isto é uma razão para serdes mais indulgentes e de não fazer por merecer a censura que vós foi endereçada. Então, gente, vamos lá, o que ele tá falando aqui? Da importância de nós não sermos tão endurecidos, de exigir tanto a perfeição. Primeiro que aqui na Terra não tem como sermos perfeitos, tá? Vamos colocar isso na cabeça, gente. Se vocês ficam buscando nas pessoas perfeições, vamos primeiro olhar para o próprio umbigo, porque não existe ninguém perfeito, tá? Não existe, gente. Você não é perfeito, como que você quer exigir do outro perfeição? Então, parem de ser rigorosos, inflexíveis, tá? Vamos começar a ter mais jogo de cintura. Segundo, como que você quer não aceitar, não perdoar e pede perdão de Deus? Deus, o nosso Pai misericordioso, que você aí que precisa tanto perdão, quer o perdão do nosso Pai, mas não consegue perdoar uma pessoa. Não é um pouco de hipocrisia, né? Então vamos fazer essa reflexão. Temos que ser sinceros com nós mesmos. Nós que erramos tanto, gente, somos seres humanos. Erramos sempre e não podemos perdoar e queremos o perdão. Então temos que ficar atento com isso, tá? E aí, olha só. Só aqui para reforçar o que eu tinha falado do exemplo da Mariazinha ali, que é aqui as duas maneiras de se perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração, né? Muitas pessoas dizem a respeito dos seus adversários: eu lhe perdoo, enquanto interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal, que lhes acontece, dizendo a si mesmos que eles bem o merecem. Quantos dizem: eu perdoo e acrescento, mas nunca me reconciliarei.
não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Esse é o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão daquele que crê, lança um véu sobre o passado e é o único que vos será cobrado, pois Deus não se satisfaz com aparência. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Gente, não adianta nada esconder de Deus. Deus não tem como esconder nada dele, tá? Pensamento, nada. Não aceitando apenas palavras e simples fingimentos. O esquecimento total e completo das ofensas é o próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras. Então, o perdão, a gente falar, até papagaio fala. Então, o perdão ele vai vir quando você começar a agir, a forma que você age, a forma que você trata com o outro, como você trata o outro e principalmente como você trata quando está ausente o outro, né? Porque muitas pessoas dizem que perdoa, mas o outro, quando não tá presente, você mete o pau no outro. Então, vamos se cuidar aí da forma que a gente age. Porque as atitudes valem muito mais que as palavras. Falar é muito fácil. Agora, vamos ver como nós agimos perante as pessoas que nós precisamos perdoar para seguirmos a nossa caminhada aqui na Terra, ok? Vou fazer a prece para encerrarmos e aí vocês podem beber a água. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de fazer o Evangelho. Muito obrigada, que assim seja. Um beijo e até amanhã!